Que eu vou. Deixa ela aqui. Ah, cacete. Você ficar olhando ali, ó. Eu tô olhando aqui, cara. Vem cá, tenta. A paz para todos, a célula Paz para todos que estão me assistindo ou vão me assistir. Peraí. Eu me chamo Thiago, hoje eu estou aqui na minha casa. Tá muito frio, né? Ah, aqui. Vê aí. Já mexi no lugar errado aqui. Tá certo já? Então, beleza. A gente vai fazer um estudo hoje, continuidade sobre o inferno. E hoje nós estamos na quarta lição, que eu vou falar o que é o fogo do inferno. Amém? Rodrigo também gostaria que pegasse uma Bíblia. Pega a sua aqui, ali a sua ali, ó. Aquela ali. Para você poder, porque eu vou dar a referência bíblica e é bom que alguém As leia. páginas estão tudo soltas, cara. Mas é que tiver. Ele lê aqui na minha. Mas eu queria que cada um lesse um Eu versículo. passo pra ele. Cara, separa um para ele e um para a senhora. Eu pego o celular, eu boto ela online. Aqui, cara. Essa Bíblia tá tudo solta, Ah, cara. pega aí. As páginas estão certas não, cara. Acho que tiver, você fala. Tem que procurar aqui. Senhor, agora a gente vai começar um estudo. Amém, Deus. O Senhor possa estar presente aqui e nos lares das pessoas, Senhor, Aleluia. que estão vendo esse estudo, Senhor. Que todos nós possamos aprender nessa noite. Amém. Amém. Maicon, deixa a Bíblia aberta em Mateus 5:22. Rodrigo, Marcos 9:44. E minha mãe, Apocalipse 23 ao 14. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o fogo do inferno. Esse estudo sobre o inferno, a gente está fazendo já algumas semanas, e nas primeiras lições a gente estava falando meio superficialmente do inferno. A primeira lição foi a origem do inferno, a segunda lição foi por que Deus permite que as almas caiam no inferno, e a terceira são as mentiras que Satanás inventa acerca do inferno. Porque muitas pessoas falam assim: não, o inferno é algo criado pelo cristianismo para obrigar as pessoas a ir para a igreja. Não é verdade. Não, mas tem o inferno em outras culturas também. Algumas Japão religiões tem. têm. Os japoneses acreditam em inferno. Céu e inferno também, só que de outro jeito. Então, enquanto várias religiões, algumas, né, não são todas, creem no inferno, tem muito pseudo-cristão que diz que não existe o inferno. Amém? Se você procurar na internet, no Google, estudo sobre o inferno, cara, os caras criam cada estudo sem pé sem cabeça. É como eu falei, eu não sou dono da verdade, mas o Espírito Santo é ele que nos ensina as coisas que nós precisamos saber. E as pessoas hoje, elas não procuram ter o conhecimento do Espírito Santo. Então elas pegam na interpretação delas, igual aquele caso que muitos falam que o inferno é um depósito de lixo. Não existe isso, cara. Na Bíblia, a gente falou isso na aula passada. Amém? Mas vamos aqui, voltar à aula, vamos falar sobre o fogo do inferno. Pode ler, Maicon, Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raça será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Ó, isso Jesus falando. Será réu do fogo do inferno. Amém? Vamos agora falar o que é o fogo do inferno. O inferno, ele é uma grande caverna. Quer sair? Abre logo pra isso aí. Vou ficar enchendo o saco aí. Vamos lá. O inferno, ele é uma grande caverna. Assim. E ela é repleta de fumaça, chamas de fogo, demônios monstruosos e almas perdidas sofrendo. Ou seja, nesse momento, está acontecendo o quê? Muitas pessoas estão agora sofrendo. E muitas dessas pessoas, um dia, tiveram a oportunidade, talvez, de aceitar Jesus Cristo. E negou. Por quê? Porque o seu trabalho talvez era mais importante, a sua vida profissional, a sua moral. Para que eu vou para a igreja agora? Se eu estou numa vida boa aqui, eu tenho várias mulheres, eu tenho vários homens. Sempre deixava Jesus debaixo do tapete. E hoje,
elas estão sofrendo lá. E qual é o pior de tudo? Elas não vão sair dali. Elas vão ficar em um momento até um dia que a gente vai falar isso mais na frente. Então, você hoje está assistindo esse estudo, que você possa, presta atenção aqui, gente, você possa rever os conceitos. O Deus, ele não quer que ninguém se perca. Por isso que ele entregou Jesus na cruz. Para nos dar aquilo que nós não merecemos. Que nós não merecemos a salvação. Amém? Mas eu falei na aula passada. O cristianismo, ele vai muito além da salvação. Ele vai do quê? Da necessidade da comunhão com Deus. Ou seja, Jesus me salva do inferno. Mas eu não sirvo Jesus só porque ele me salvou do inferno. Mas para que eu possa, a cada dia, conhecer ele mais. Como o pai conhece o filho. Como o filho que vai atrás do pai. Essa é a máxima do cristianismo. Então, o inferno é um lugar, é como se fosse uma caverna. Tem fumaça, chamas de fogo, demônios. E as almas estão lá, sofrendo. Elas são torturadas pelos demônios e também pelo fogo do inferno. O fogo do inferno, ele também é conhecido como fogo que nunca se apaga. Por exemplo, às vezes a gente faz um churrasco aqui em casa, churrasco que bota na brasa, eu pego água, eu jogo a água ali no carvão e o fogo se apaga. Porque a água tem o poder de apagar aquele fogo. Mas o fogo do inferno, ele não se apaga. Pode jogar um balde, 2 baldes, aquele fogo não se apaga. Amém? Jesus falou isso. Esse fogo é um fogo que nunca se apaga. Pode ler aí, por favor, Marcos 9,44. Eu, né? É. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Amém? Ah, Jesus falou várias passagens em Marcos sobre isso. É o fogo que nunca se apaga e o seu bicho não morre. Amém? isso aí. Então, as almas que estão no inferno, certo? Elas são torturadas pelos demônios, pelo ambiente e também pelo fogo. Pelo fogo que nunca se apaga. Amém? Então não adianta, por exemplo, uma pessoa que cai por exemplo, eu já vi até na internet, a pessoa que se queima, fica com o corpo em chamas. Ela vai rolar ali, o fogo vai apagar. Mas uma alma no inferno, quando é queimado o fogo ali, não adianta ela abanar, não adianta ela esfregar na pedra, o fogo não vai se apagar. Esse fogo é maldito. Amém? E Jesus, ele vem nos alertando pela Bíblia, pelos profetas dele, para que você não venha cair nesse fogo. Amém? O Satanás nos odeia, tipo, com algo que você não pode imaginar. A dimensão do ódio que Satanás tem pelas pessoas. Tanto o ímpio como o cristão. Não é porque a pessoa é cristão que ele odeia mais o cristão. Ele odeia todos. Amém? Uma vez que eu estava minha noiva estava trabalhando com uma mulher, e essa mulher é meio fanática, né? Aí, eu fui na casa dela buscar ela. Aí a mulher chegou pra mim, fez mó cena, né? Aí eu falei assim, pensei assim, vai vir revelação. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Satanás tem muita raiva na sua vida. Falei, minha irmã, Satanás tem raiva da vida de todo mundo. Aí ela não gostou e depois ficou um monte de tempo falando mal de mim. Porque o falso profeta é assim. O falso profeta, ele quer entregar a profecia dele, por mais absurdo que seja, e você tem que aceitar. Porque se você não aceitar, ele fica bolado contigo. Ele fica bravo contigo. Te chama de demoniado, um monte de coisa. Ou seja, eles criam uma... Eu não estou falando aqui que profecia não existe. Claro que existe, Deus fala. Mas tem muitas pessoas que seguem a onda. Aí cria... Sabe por quê? Porque a igreja tem que parar com o estrelismo. Amém? As pessoas às vezes criam uma visão de ungido, de profeta. Presta atenção. Presta atenção. Por quê? É o estrelismo. Elas querem estar em destaque. Mas uma coisa, você vê a igreja de Debexóxua. Debexóxua já busca muito a Deus.
Mas ali não é ele, é a presença do Espírito Santo naquele local. A gente fez um estudo sobre a história da igreja, sobre o avivamento da Rua Azusa. E ali era a presença de Deus. Tanto que um cara lá que eu falei, esqueci o nome do cara agora, que ele estava indo para a igreja a um quarteirão, acho que foi um jornalista, não lembro o nome dele agora. Eu não lembro, não. Ele foi puxado para a igreja, a um quarteirão. Por quê? Porque é a presença do Espírito Santo. Então o cristão, hoje a igreja tem que entender o quê? Não é errado você buscar unção, mas vamos buscar a presença de Deus. Amém? A presença física. Porque quem faz os milagres, as maravilhas, é Jesus Cristo. Não é um homem. Então as pessoas criam essas coisas. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Então o fogo do inferno é um fogo que nunca se apaga. Amém? Imagina alguém jogar um fogo em você, teu braço. Você fica naquela agonia de tentar apagar o fogo e não conseguir. As almas no inferno estão assim. Existem lugares que os demônios jogam a pessoa no fogo. E aquele fogo não se apaga. Então a pessoa fica ali no fogo. Qual é a reação dela? Sair. Aí quando ela está saindo, o demônio vai empurrar de novo. E muitas pessoas estão nesse momento sofrendo esse castigo. E agora eu vou te falar. Não é da vontade de Deus que as pessoas sofram não, meu irmão. Amém? Amém. Talvez você está assistindo esse estudo aqui, talvez você está começando a pensar um monte de coisa. Mas, escuta a voz do Espírito Santo. Fale com Ele, porque Ele não quer você nesse lugar. A gente precisa conhecer o inferno e mostrar para as pessoas que existe um julgamento, existe uma condenação. Que ninguém é perfeito. Mas nós temos o quê? Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é nosso passaporte para o céu. E Ele quer ser o nosso amigo. Amém. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus, Amém. aleluia. Então vamos lá. Uma pessoa que está no inferno, por mais que seja terrível o inferno, meu irmão, o inferno não é o pior dos castigos. Por quê? Porque eu já falei aqui no estudo e vou reforçar aqui. O inferno, ele é conhecido como morte ou primeira morte. Amém? Então a pessoa quando morre, ela vai para a morte, ou primeira morte, que é o inferno. Só que existe a segunda morte. Quando Satanás pecou, quando Satanás se revoltou contra Deus, qual foi o castigo de Deus? Que os anjos caídos ficassem no abismo até o dia do juízo final. Depois do juízo final, eles seriam jogados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Então muitas pessoas estudando sobre o inferno, o que elas fazem? Elas pegam textos que falam da segunda morte e misturam como se fosse do inferno. Não. Primeira morte é o inferno e a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. E o lago de fogo e enxofre, onde vai ser jogado? Os demônios, Satanás, o anticristo, toda a ordem de capeta. A banda podre. É. E também os que estão no inferno. Por toda a eternidade. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi a ler na Bíblia. Porque eu estava na igreja, meu irmão ia na escola dominical, mas nunca me ensinaram isso. Quando eu comecei a ler a Bíblia, a primeira coisa que eu aprendi foi isso, sobre a segunda morte. Aí eu fiquei pensando assim, cara, por que a igreja me ensina isso, cara? A segunda morte é pior que o inferno. Mãe, pode ler aí. Apocalipse 20, 13 ao 14. 13 e 14. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno foram lançados. A morte e o inferno é a mesma coisa. Foram lançados. Morte e inferno. No lago de O fogo. inferno também é conhecido como morte. Então por que fala morte e o inferno seria a mesma coisa? Não sei. Mas as coisas são a mesma coisa. Vamos lá. Michael, deixa a Bíblia aberta
em Mateus 10, 28. Rodrigo, Mateus 13, 50. E minha mãe, Marcos 9, 45. Amém? Todo isso tudo aqui vai estar no meu blog depois. Verdadesdoespírito.com. Amém? Então vamos entender o seguinte. Na primeira morte, as pessoas estão no inferno. Elas são torturadas pelo fogo, pelos vermes e pelos demônios do inferno. Amém? Amém. Como aqui leu, o fogo do inferno, ele não queima os demônios e também não queima os vermes, porque a alma perdida era como se fosse um cadáver ali. Então, tem vermes. Não, é que você falou isso. Então, passando, por isso Jesus fala, o fogo se apaga e o seu bicho não morre. Então, esses vermes vão passando e o fogo não queima, não provoca dano neles. Então, a pessoa se queima e ainda tem os vermes ainda que estão ali. Amém, o Max falou isso. Que quando queimava ela, era o fogo, a sensação do fogo queimando, junto com o gelo dos vermes. Então, Que gelava, gelo dentro junto com o fogo. Pode continuar aí. vamos lá então. Então, a primeira morte é o inferno e a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. É um lago de fogo onde Satanás, os demônios e as almas condenadas no inferno vão cair, vão ficar ali durante toda a eternidade. Para sempre. Não haverá descanso, nem de dia e nem de noite. Amém? Uhum. Então vamos lá. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre almas. Nós temos um corpo físico, que é o corpo humano, e nós temos o corpo espiritual, que é a nossa alma. Aham. Então, existem pessoas que testemunham de Jeová e outras crenças que pregam o quê? A vida é como uma chama de uma vela. Por quê? Porque se a vela apagar, como fala? A vida é como a chama de uma vela. Então apagou a chama, pessoa acabou a existência da pessoa. Ou seja, não tem alma. Na aula passada eu falei sobre o Swedenborgismo. Não sei a pronúncia. O Swedenborgismo ou neocristãos. Eles também não acreditam que existe alma. Mas, cara, tá na Bíblia isso. O homem é formado de corpo, alma e espírito. O corpo é o nosso corpo humano. A alma é o corpo que está dentro daqui. Paulo falou sobre isso também. E o espírito é o espírito de vida. Todo mundo tem um espírito de vida. Não é o Espírito Santo. Esse é o espírito de vida. Então toda pessoa, crente, ateu... É a nossa consciência? A alma. Não é a nossa consciência, não. A alma é a nossa consciência, é o nosso corpo físico. É o nosso corpo espiritual. O espírito é o espírito de vida. É como se fosse uma pilha, um bonequinho de pilha. Tirar a pilha, o boneco morre. Quando Jesus falou o quê? Estava na cruz. Ele falou o quê? Pai, eu entrego o meu espírito. Assim que ele falou isso, ele morreu. Porque era o espírito de vida também. Jesus saiu para o céu e ele morreu. Ou seja, todo mundo, por mais ruim que seja, por mais monstro que seja, pode ser um satanista do diabo, ele tem uma essência de Deus ainda, que é o espírito de vida. Você pode odiar Deus, você pode odiar a igreja, mas você tem uma parte de Deus ainda em você, que é esse espírito de vida. Um dia, ele vai voltar para Deus, quando você morrer. Chega a hora, o espírito de vida vai embora, vai voltar para o céu. Eu espero que você também vá com ele. Amém? Amém. Eu já expliquei aqui o destino das almas perdidas. Vamos lá. Então as almas, como o corpo, elas também sofrem dor. E eu vou mostrar aqui na Bíblia. Amém? Eu boto aqui, ó. As almas que estão no inferno nesse momento estão sendo atingidas por um fogo infernal. Esse fogo do inferno. O fogo não atinge os demônios, nem os vermes do corpo da alma perdida que está ali. Amém? Agora pode ler, Maico. Mateus 10, 28. E não temais quem mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então ele fala, não temai um homem que pode fazer o mal ao corpo, né? Pode ler de novo, por favor. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ó, repare, não temais aqueles que podem fazer mal ao corpo e não a alma. É isso. Ó, Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o e o corpo. corpo.
Vou te conhecer. Então um homem, Jesus fala, não temei aquele que pode fazer mal ao corpo, mas não à alma. Temei antes aquele do inferno que pode fazer mal à alma e o corpo. Ou seja, o homem não pode, por exemplo, eu posso bater no Maicon, o cara não faz isso também, um exemplo aqui. Mas eu não posso ferir a alma dele. Porque essa alma está no mundo espiritual, é algo espiritual. Mas no inferno, palavra, mas é uma outra coisa. Mas no inferno, Satanás, a alma também é um corpo. Ele pode ferir o corpo e a alma. Esse corpo já é o corpo espiritual. Então Jesus está falando, ó, vocês não tem um homem que pode fazer, o homem só pode fazer mal o teu corpo físico. Mas Satanás, ele pode fazer mal o seu corpo físico, o teu corpo, teu corpo talvez, e o teu corpo também espiritual, a tua alma. Amém? Então isso quer dizer o quê? Satanás tortura as pessoas no inferno. Existe vida após a morte. Agora repare uma coisa também. Existem vários textos que diz, e haverá pranto e ranger de dentes. Pode ler Mateus 3,50. Eu sei, né? Lançarão aqueles na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dente. Então, e haverá aqueles que serão julgados, está falando sobre almas que caem no inferno, na fornalha de fogo, e haverá pranto e ranger de dentes. O que é pranto e ranger de dentes? Sofrimento. Pranto quer dizer choro, lamentação ou queixa. E ranger de dentes é quando a pessoa sente uma dor tão forte que ela não consegue nem gritar, ela range um dente. Amém? Então as pessoas no inferno, sendo torturadas pelos demônios, pelo fogo, elas rangem os dentes, certo? E também planteiam. Umas choram, se lamentam. Com certeza se lamentam por quê? Porque sabe da vida que tinha. E daí ter pensado assim, poxa, quantas vezes eu tive a oportunidade de assistir a Jesus, talvez eu não perdoe meu irmão, talvez eu não perdoe meu cunhado, talvez eu fui muito orgulhoso, estava roubando dinheiro da igreja e não quis me arrepender, ou eu estava com a mulher ali e não quis adultério, não quis me arrepender, talvez eu era um pastor famoso, não sei, e aí morreu, foi pro inferno. Aí a pessoa tem aquela lamentação, amém? E o choro, né, de tristeza, a pessoa está ali, está sofrendo, meu irmão. E o pior, não tem fim. Haverá os dias do juízo final. E essas almas serão julgadas na segunda morte. Ninguém se acostuma com a dor. Hã? E ninguém se acostuma Ninguém com se a dor. acostuma com dor, cara. Mas você falou que lá o sofrimento é tão grande que a pessoa pode ficar louca. Só que tem um ponto que o Satanás no inferno não deixa a pessoa ficar louca. Porque se ficasse louco, Pede sofrimento. as pessoas poderiam sair de um jeito do sofrimento. Mas tu vê o nível de bizarrice, cara. Então, Maico, deixa a Bíblia aberta em Eclesiastes 9,5 e Rodrigo Jó 18,17. Se eu achar aqui. Se não tiver, eu pulo outro Se eu texto. achar, eu falo. Tá. Achei. Então, achou? Então, seguinte. Então, se a pessoa vai ser lançada na fornalha de fogo e tem planto e ranger de dente, mas esse texto aí você tá fazendo um texto diferente, não é essa a interpretação. Aquilo ali era e se a pessoa for jogada no fogo? Por exemplo, uma pessoa viva. Como é que a pessoa vai cair no fogo e vai chorar e ranger os dentes? Se lamentar? Amém? Amém. Não tem lógica se for uma pessoa viva e dizer, você está inventando aqui. Talvez é um texto lá de Josias ou de um rei lá que jogou a pessoa no fogo e a pessoa rangeu os dentes. Não tem lógica isso, cara. Primeiro que quando uma pessoa morre no fogo, nem ranger dente ela consegue. Porque queima, estraga tudo. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é o quê? É tentar sair do fogo. Não vai ficar rangendo os dentes ou lamentando, chorando. Por quê? São almas que estão lá chorando. A alma não morre. Amém? Então vamos lá. Então, a alma sente dor também, meu irmão. Jesus fala, cuidado com um homem. Ó, não tem meio homem que pode fazer mal a você, o teu corpo, mas não pode fazer a alma.
Mas no inferno, Satanás pode fazer mal O quê? a sua alma e o seu corpo. Rapidinho, já o quê? Jó 18, 17. Que achei que... Amém? Então, entenda. A alma sente dor. Amém? Aham. Tiago, e como é que você me prova que a alma tem um corpo humano que nem eu? Quem me garante que a alma não é um pontinho de luz? Um pontinho de luz lá, igual no Dragon Ball, tem aquela bolinha de luz assim, tinha um rabinho de peixe. Tinha uma chaminha. Quem me garante? Onde está isso na Bíblia que me prova na Bíblia que a alma é como um corpo humano também? Amém? Se é espiritual, por que tem a minha aparência do corpo humano? Mãe, pode ler aí. Marcos 9, do 45 ao 47. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, ser lançado no inferno do fogo que nunca se apaga. Opa, calma aí. Então, melhor cortar um pé do que entrar com os 2 no inferno. Ou seja, então a alma tem pés. Exatamente. Já tem pés aí, ó. Continua falando aí. Lendo aí. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se O apaga. bicho é o verme. E se o teu olho te escandalizar, Opa, também tem olho. Aham. lança-o Ó. fora. Ah. Melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Opa, então, ó. A alma também tem olhos. Continua lendo aí, até o 47. E ali, Leu até o 47? ali até o Esse é o 47. Então ponto. continua lendo então. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ah, também tem o texto. Se a tua mão direita se escandalizar, arranca também. Melhor entrar. Não tem isso nesse texto também? Não, Tem sim, também as mãos também. O braço, a mão direita, a mão esquerda. só ser antes. Vence antes aí. É o 43. Então lê então. E se a tua Por mão favor. te escandalizar, A mão, ó. corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Aí, ó. Então a alma tem olhos, tem mãos e tem pés. Então é igual um corpo humano. Amém? É um corpo, como Jesus falou. Teve antes aquele que pode fazer mal no inferno. A alma e o corpo. Nós temos um corpo também, meu irmão. Amém? Amém. Nós temos um corpo espiritual e um O corpo, Paulo falou isso, corpo pô. físico. Onde é o material espiritual. Eu não sei o que está escrito isso. A glória é um dos corpos terrestres e corpos celestes. Então, Esse não é texto. isso aí. Mas por que eu estou usando esse texto aqui? Para mostrar para a pessoa que a alma também tem corpo. As almas no inferno também tem corpo. Tem braços, tem pernas, tem olhos. Amém? Jesus está explicando o que aí para você? Ó, você está fazendo isso aqui para você? É melhor você parar com isso, certo? Mas para que você vai... amém. Vamos me engolir aqui. Quando Jesus fala sobre esse negócio de escandalizar, se tua mão te escandaliza, teu te escandaliza, alguma dificuldade você tentar vencer para poder ser salvo. Aham. Por exemplo, se teu olho te escandaliza, alguma coisa que você tem que te escandaliza, para com isso, porque, cara, eu não vou saber explicar isso aqui não. Eu tô meio embolado aqui. É tipo, se você fala uma coisa com o braço, você não consegue se controlar, que arranca o braço fora, Isso, é tipo isso, pô. obrigado. Uma tentação. Pô, É, é melhor arrancar o braço fora já que não consegue se controlar do que perder o no inferno. É tipo isso. é exatamente isso. É que eu não soube explicar. Mas tá bem, tá valendo. Amém? Então, uma alma humana também tem um corpo. Amém? Mas, calma aí. Mas a Bíblia diz, Salomão diz, que os mortos não sabem de nada. Os mortos não sabem de nada. Como é que os mortos vão para o inferno se lá não tem entendimento, não tem sabedoria? Isso está em Eclesiastes 9:5. Ah, Quem é que pediu para ele afirmar? eu sou o Jó. Porque os vivos sabem que não hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Amém. Então, espero que esse texto aí, Testemunho de Jeová, Adventista, essas coisas aí, esses caras aí, não sei as outras religiões, pseudo-cristãs, ele diz, não,
Salomão disse aí, ó. Os vivos sabem onde vai morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então quer dizer o quê? A pessoa morreu, não tem vida após morte. Lê só a última parte do versículo. O 6, então, né? A última parte do versículo. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Quando Salomão fala isso, o que eu entendo? Não é a pessoa que vai morrer vai desistir. Mas a lembrança da pessoa. A lembrança, as memórias, o que a pessoa fez. É por isso que eu falo. Eu quero ser ungido. Eu quero ser isso, eu quero fazer as coisas. Meu irmão, o dia que tu morrer, vamos esquecer de você. Só os parentes vão lembrar. Só dos parentes, não. Por exemplo, vou ver uma pessoa do Evangelho. O Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Vê se alguém lembra dele hoje. Poucas pessoas. Por mais que ele tenha um feito muito grande. Só das antigas geração que lembra. As pessoas não esquecem. Bruce Lee. Vê se alguém hoje lembra do Bruce Lee. Por quê? O que ele fez, mesmo que for importante, um dia as pessoas vão esquecendo. Então, quando o Salomão fala isso, que eu entendo. Não é a pessoa que vai morrer vai desistir, não. É o que ela fez em vida, com o tempo as pessoas não vão se lembrar mais. Legado. É o legado, exatamente, o legado. Até as coisas ruins, cara. Tipo, aquela White Kiss, quando morreu aquele jovem lá. Todo mundo falava que ia ficar em luta eterna, luta, não sei o que hoje. Ninguém lembra mais. Ninguém lembra mais que aquele jovem morreu, já passou. Então, a pessoa morre, isso que ela não está falando. A memória se esquece, as pessoas não lembram mais. Amém? E eu vou mostrar um texto que reforça isso. Jó 18, 17. 18, 17. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. A sua memória desaparecerá para a terra e pelas praças não terá nome. Isso é o texto do inferno. Jó 18. Fala sobre. Eu já li isso na primeira aula. Então, sobre os mortos diz. Porque Lê, por favor, de novo. 17. Sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Então, a sua memória desaparecerá da terra. Ou seja, as pessoas vão esquecer de você, cara. Amém? Por mais que você faça coisas grandes, por mais que você seja o cara, como o dia que você morrer, as pessoas vão esquecer de você, cara. Por exemplo, cara, que às vezes, por exemplo, um parente, eu perdi minha tia, certo? No dia foi muito ruim, perdi o meu avô, que ele era muito pegado com meu irmão. Mas, quase não lembro mais dele. Posso lembrar dele assim, lembro uma coisa que ele fez, meu avô era maneiro assim, mas não tinha igual aquele luto inicial. E agora, o que será da minha vida sem meu avô e tal? Porque é assim mesmo, cara. Então, a pessoa morre, a tendência é o quê? Como diz a Bíblia, as pessoas vão se esquecer de você, cara, da terra. Amém? A vida continua. Então eles pegam o texto de Salomão e falam o quê? Não. O texto de Salomão está bem claro, eu entendo dessa forma. Não é a pessoa que vai deixar de morrer, vai morrer e vai deixar de existir. Não, é a memória dela na terra. O que ela fez na terra. Amém? É tudo que eu falei aqui lá no caso do meu pai, que Moisés morreu. A Bíblia diz que Moisés morreu. Aí Jesus foi no monte e encontrou com Moisés e Elias, lembra? Então, Moisés morreu. Como é que Jesus encontrou com Moisés? É tipo isso que eu estou falando. Se vida após a morte, Moisés não foi só, ele morreu. E ele encontra com Moisés, pô. Segundo algumas pessoas, a justificativa é que Moisés faz parte dos 144 mil e... Não, mas tá na Bíblia. Esse cara agora muito fala tá na Bíblia. Não, mas se fosse isso, Moisés não poderia estar no céu, pô. Ele ia ter que estar em algum lugar diferente. Exatamente. Cara, Moisés... Se chama com uma vela, se o cara morreu, os mortos não sabem de nada, Moisés não é nem para estar lá no céu. Ele vai estar com Elias Com Elias ainda. Os dois juntos. Foi vivo. Os mortos não sabem de nada. Moisés não segue regra não, cara. Moisés é diferente. Moisés ele usa hack. Então eu vou ter aqui, ó. O cara morre antes de Jesus e o cara vai pro céu, sendo que sabemos que só depois que Jesus vem que o cara morre e vai pro céu. Quer mais rápido que isso, cara? Rápido e vermelho, cara.
E de noite, tá? De noite. Os filmes não mostram que é Os de filmes noite. falam que é de dia. Aham. E na Record, mãe? Era de dia ou de noite? De Uma vermelha. A De novela. dia. De dia? Começou Né? de dia. É de noite. Sempre foi de noite. Foi de Quem noite. é a vida de noite. Foi de Ninguém noite. faz de noite. Ele fica vendo esses filmes evangélicos. Tem que ver filme gospel, filme... Cara, esses filmes não ensinam nada. Se eu quiser aprender a Bíblia, eu leio a Bíblia, irmão. É. Amém? Tem essa de ver filme bíblico não, que é tudo errado. Ele é igual o filho do pastor Geraldo. Aham. Eu lembro quando lançou aquele filme de Noé. Aham. Lembra, Noé? Que brigava com os golem? É. Maluco. Aí ele falou, caraca, eu vou ver o filme do Noé no cinema, não sei o que lá, todo animadão. Ah, eu lembro desse filme. Aham. Tem até aqui na Amazon Prime. Depois eu vou ver se eu vou ver Mas eu criticava esse pra me filme rir. na época. Não, ele tava animado na época. Caraca, eu vou assistir um filme e tal, cara, que não é. Cara, negócio de Hollywood, cara. Aí, no outro dia eu perguntei pra ele. Ele ficou boladão, cara. Decepcionado. Ele falou que tem gigante lá, um monte de coisa, um monte de fantasia. É igual aquele filme do Céu de Verdade. Cara, eu fui comprar o livro pra me ler. O livro é totalmente diferente do filme. Foi maneiro. O livro é melhor. O livro é Agora, melhor. porque a história é O livro é melhor. mais Tem detalhe. muita coisa diferente. Modificaram todo o livro, cara. Vamos voltar pro estudo. Não, mas tá dando A gente tá no estudo. Amém? Mas tá no estudo aqui. Tudo isso aqui é para reforçar. Então, quando morremos, por mais que sejamos importantes, as pessoas se esquecem de nós. Mas como eu sempre falo, Deus nunca se esquece. Amém? Agora, o fogo do inferno é terrível. Só que Satanás, o que ele faz? Ele é o pai da mentira. Ele tem muitos seguidores. Amém? E eles dizem, alguns seguidores, que eles não serão atingidos pelo fogo do inferno. Por quê? Porque eles são filhos do fogo. Eu tenho esse livro aqui, ó, Daniel Mastral, Ah, é, filho do fogo. Filho do Fogo. Existe um evangelho dele lá que diz que o fogo não queima, não sei o quê. Isso é tudo mentira do diabo. Claro. Amém? Ele quer ir sozinho pra lá. Ele Diabo não é Deus. Deus, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Com certeza. Ainda que sejamos um desgraçado, assim, sejamos um... Não. Pegou pesado aí. Peguei pesado. Volta aqui, volta a fita. Ainda que sejamos um monstro, fizemos as piores coisas. Retrocesso. O amor de Deus não muda. Deus é fiel a gente. Até a gente tá na igreja. Igual meu pai estava comigo agora, meu pai. Aí falou lá, não, que eu tenho que buscar mais a Deus, que não sei o quê. Falei, pai, a gente vai buscar a Deus, a gente. Mas uma hora a gente vai errar, pai. É, normal. Não adianta. Foi até um negócio que o Rodrigo me ensinou, que eu não vou falar aqui, que isso é pessoal demais. Eu contei pro meu pai lá. Entendeu? Aí eu falei, meu pai, pô pai, o Deus me falou uma palavra assim, eu nunca esqueci. Depois eu revelo pra vocês aqui. Isso aí é pessoal. Aí tava explicando meu pai. Você vai buscar a Deus. Vai buscar. Mas uma hora tu vai errar, cara. Vai ter um luto. Não adianta o Nico chegar. Uma hora você vai errar. Até mesmo com um pensamento errado. Tem um pensamento errado. Eu não tô aqui justificando o pecado, não. Eu tô aqui sendo verdadeiro. Não existe santo. Mas a Bíblia diz, seja santo, sim. A tendência é buscar a santidade. Mas uma hora a gente vai errar. Sabe por quê? Porque todos nós, aquele versículo diz, como é? Seja santo, não perfeito. Como é? Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós pecamos. Todos pecaram. E todos são destituídos da glória de Deus, cara. Então, eu não estou falando que eu não estou justificando o pecado, mas é que a gente precisa buscar santidade. Mas uma hora a gente vai errar. Os maiores homens da Bíblia erraram. Amém? Abraão, Moisés, Davi tiveram falhas, mas eles nunca perderam a comunhão com Deus. Até Sansão, que traiu o Senhor por causa de uma mulher, no último momento da morte dele, ele falou: Senhor, me dá força mais uma vez para destruir esses caras aqui. E o espírito voltou e ele conseguiu derrubar aquelas colunas do templo de Moloque, né? Não, Moloque é o Dagon. Filisteu. Dagon. Dagon é Dagon. É Dagon. Dagon que é peixe. Pegou essas coisas dentro. Então, Então, um dia, uma hora a gente vai errar.
Porque nós somos falhos, essa é a nossa natureza. Mas qual é a diferença nossa? É que a gente se arrepende. E por que Deus permite isso? Porque para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Imagina, o cara chega na santidade lá igual Moisés. Aí, Senhor, Eu nunca pequei. não peco, tá vendo? Não, eu tô por cima da sua lei, ó. Eu não peco. Por isso que nós pecamos. Porque nós não somos perfeitos. O sangue de Jesus precisa cair todos os dias sobre a nossa vida. Verdade. E às vezes você está aí assistindo esse vídeo e pensa assim, não vou para a igreja porque eu estou com esse pecado. Meu irmão, isso é mentira do diabo. Todos nós pecamos. Pecado não tem grau, não. Pecado é pecado. Tem tipos de pecado. Pecado é Amém? pecado. Mas o maior erro que podemos cometer não é o nosso pecado. É a gente se afastar da presença de Deus. Porque Gênesis 6,3 diz que o Espírito Santo, o homem não vai contender com o Espírito Santo para sempre, porque o homem é carne. Ou seja, o homem um dia vai morrer. Mas enquanto o homem estiver vivo, o Espírito Santo vai atrás da pessoa. E o contender é o quê? Fazer guerra. O Espírito Santo quer você e você não quer não. Mas o Espírito Santo não desiste. Por quê? Porque ele quer contato conosco. Amém? Então esses caras, intitulados Filho do Fogo, recomendo muito esse livro aqui, eles acreditam que Satanás nos ama, é nosso pai. Ele não vai matar, a gente não vai sofrer o dano do fogo no inferno. Aliás, esse corte tá lá até hoje. Pois é. Estou perplexo. Ele falou, foi isso que Então, falou. Mas de morrer. no livro, não está aqui que eu tenho emprestado, A Divina Revelação do Inferno, mostra, aqui é o testemunho da Maren Kelly Baxter. Você não é obrigado a acreditar, amém? Lá diz, no testemunho dela, que os satanistas, aqueles que adoraram o diabo por vontade própria, eles são torturados dentro de um circo, chamado de Centro de Diversões, amém? E no livro Kelaim, mãe, pega esse livro pra mim aí, aqui embaixo, o grandão, o Icarim ali, Icarim, lá embaixo, o preto, o Icarim, cara, Carinho, tá escrito carinho. tá grandão aí, Icarim, Puxa. esse aqui, ó, esse livro aqui, se eu não me engano é o Icarim, é uma trilogia do Leão Astral, ele também mostra, assim, esse aqui é uma ficção, o Icarim. O Filho do Fogo é um romance baseado em fatos reais, amém? Mas o Icarim é uma trilogia, Kelaim, Nefilim e Icarim. É uma ficção, e ele mostra na ficção como é um satanista no inferno, dessa irmandade, desse Filho do Fogo, amém? Então os satanistas acham que não, o fogo não vai queimar ele não. Eles são filhos do diabo, são filhos do fogo. Meu irmão, não cai nisso não, meu irmão. O diabo é mentiroso. O diabo não ama ninguém. O diabo não ama nem os demônios que seguem ele. Não há amor no inferno, não há amor no inferno. Amém? E o pior, ainda que ele diz que o fogo não queima, que é mentira do diabo é mentiroso, e é o pai da mentira, as pessoas que seguem o diabo vão ser jogadas no lago do fogo e enxofre. Que até o diabo tem medo. Amém? Então, aprendendo aqui o que? A alma é sentidora. A alma é como um corpo humano. Amém? Agora, Michael, deixa a Bíblia aberta em Apocalipse 9, versículo 1 e 2. Rodrigo, Salmos 140, 10. E minha mãe, Isaías 66, 24. É o último texto que eu pedi aqui. Depois não vai ter mais texto. 140. Não, vai ter mais texto. O quê? 140, 10. Segundo aqui, essa mulher aí do livro fala que lá os sentidos ficam mais aguçados, né? Segundo o relato dela. É porque o corpo humano, ele está limitado pelo corpo. Por exemplo, a pessoa que força muita vista vai ter que usar óculos. Então perde por capacidade. A alma não tem isso. A alma é como se fosse... Ela tem todos os buffs. E ele também falou que você tem como se ver, irmão. Você tem como se ver. Tá limitado, tipo... Se eu quiser me ver aqui, parece que minha visão sai e eu me vejo. Como se fosse em terceira pessoa.
Aí eu não sabia disso. E se falou isso no inferno também. Não lembro. Você pode se ver em terceira pessoa, irmão. Não lembro disso. Se foi no livro dela ou foi do Bill Wise. Um deles falou isso, que no Eu tô inferno... com ele aqui. Deve Vou ser lá. do lado. E além dessa capacidade, você tem a capacidade também de saber quanto tempo você tá lá. Vamos lá então. Porque ela falou que se via. É, Mas eu não lembro onde eu li isso. vamos lá então. Se eu nunca esqueci. O cara se vê, o cara sai de uma primeira para terceira pessoa. Na primeira lição, eu falei que o inferno ele é dividido em dois blocos. O abismo e o inferno. Aham. Qual a diferença um para o outro? Quando o Satanás caiu do céu, os demônios ficaram no abismo. E qual era a tendência ali? Eles iam ficar presos até o dia do juízo final. Aí Satanás conseguiu sair, começou a rodear a terra e alguns demônios começaram a sair também. Amém? Os demônios eles morrem de medo do abismo. É que eles conseguem sair. Quando o demônio Gadareno viu Jesus, você pode ver o texto que eles falam para Jesus: não nos mande de volta para o abismo. Amém? Eu não sei qual foi a brecha, como Satanás conseguiu sair do abismo. Amém? Mas existem demônios até hoje lá. E um deles é Abaddon ou Apolion. Então, Deus tem a chave do abismo. É uma grande cadeia. Ele pode abrir e deixar também alguns demônios saírem. O que vai acontecer em Apocalipse no caso de Abaddon. Mas olha o que acontece quando Abaddon sai do abismo. Apocalipse 9, 1 e 2. Sou eu, não. É sim. É tudo sim. 2. Versículo 1 e 2. Tá bom, é aquele demônio que aparece naquele jogo. Apocalipse 1, versículo o quê? 1 e Aquele 2. jogo- aquele- 9, 1 e 2. Que o cara vai no inferno. O... Tipo, o Não. cara volta pra Não, aquele é o terra. anticristo. Aquele capetão que sai no final, na água. Aquele é o anticristo. Ah, Que é o Agony. No... Agony. tem um jogo chamado Agony, que é um cara tipo no inferno. Ah, tá. Aí no final tem um maior capetão que sai da água. Esse É, aqui porque o anticristo, antes, sai da água, é tá? bem sai da água. É. Ah, tá. Tá. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A E chave. abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço. Para aí, ó. Assim que o anjo abre a chave lá, a cadeia do poço do abismo, qual a primeira coisa que aconteceu? Fumaça. Onde tem fumaça, tem fogo. Aham. Amém? Tem efeitos Vai, continua lendo aí. como a fumaça de uma grande fornalha. Ó, como a fumaça de uma grande fornalha. No abismo. Ah, Pode E com a continuar. fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Amém? 1 e 2, é isso. então É. ele cobriu tudo a fumaça. É. Aí dessa fumaça é também os Gafanhão. gafanhotos com cara de leão. Então, o que eu quero mostrar? Que existe fogo no inferno. Até no abismo tinha. E para cobrir o céu é fumaça preta, ou seja, Fumaça tá queimando preta alguma mesmo. coisa. Então, no abismo, que é o quadro do inferno. Cobriu visão, cobriu tudo. Então, nessa fumaça vai ser aqueles diabinhos, tipo cara de leão, que vai morder as pessoas por 6 meses e as pessoas não vão morrer. Vai arrancar pedaço. É, vai vir no abismo essas porcarias. Então, maluco, tem fogo no inferno, cara. Eu tava pesquisando sobre aquela história de que teve um cara que tava cavando poço e tal. Tipo, eu pesquisei a fundo aquilo ali e eu vi que não é verdade. Aquilo foi algum relato que eu vi. Da sonda? A sonda existiu. É o super poço de Cronos, alguma coisa assim. Existiu isso. Acho que na Grécia, não foi? Não, foi. Tem um nome do lugar agora, não lembro. O poço existiu. Começou em 70 pelos russos. Mas, aquilo, se eu não me engano, pelas pesquisas que eu fiz, por exemplo, o doutor, aquele que fala que diz que é comunista, Sarkov, não sei não onde. Que foi aquele inferno. Não tem registro nenhum na internet. Não tem onde ele estudou, não tem. Então, muitas pessoas dizem ali que aquela história ela foi criada por cristãos. Aí tinha uma revista aí, que era uma revista luterana, ou adventista, não lembro agora. Ou seja, os caras criam as fake news achando que você vai pegar o evangelho assim, cara. Eu podia até botar isso no estudo, mas eu não, eu gosto de pesquisar tudo.
Isso aí. Eu gosto de ver a fonte. Todas as fontes. Todas as fontes. Quando eu vi isso, eu falei, opa, não, isso aqui não. Eu não vou criar fake news no meu estudo, não. Amém? Então, por isso que a primeira coisa que eu estudei foi, pô, cara, tem um site, alguma coisa sobre o cara, só tem a foto dele, uma foto só, de baixa resolução. Doutor Azakoff, alguma coisa assim. O post existiu, mas a história é mentirosa. Tanto que nem os russos admitiram isso. Confirmaram isso, o governo russo, alguma coisa desse tipo. Porque tinha que ter algum estudo acadêmico. Tinha que ter algum estudo. A única revista que o cara fala isso, diz que foi uma revista chamada Amnésia, um jornal aí. Segundo que eu vi, foi até no site, acho que é bem curioso. Essa revista foi uma revista que os cristãos criaram. Talvez, tipo, uma revista científica, mas criada por cristãos. Tipo, é mais para inventar história. Pra ficar, entendeu? Que, tipo, não tem... como fala? Eu quero puxar sobre essa revista que o cara apareceu. Não tem registro dessa revista. É igual muita gente que diz que foi pro inferno. Uhum. Teve um cara nos anos 70, que eu não vou falar o nome dele aqui, questão de processo. Mas o cara falou que foi no inferno, aí chegou no inferno, o cara vendia muito CD. Aí botava lá uma mesa, vinha uma mesa lá com tranca-rua, como os demônios fossem só entidades de macumba. Que viu tranca-rua, vestiu caveira, eu falei, meu Deus. Mas a coisa mais ridícula que eu vi foi, a mulher ia pro céu, porque ela cortou o cabelo, ele diz que viu um monte de cabelo enrolando ela, e ela caiu direto no inferno porque cortou o cabelo. Aí teve um cara que pesquisou sobre isso e viu que tudo era mentira. Que o cara não foi ao hospital, não foi sobre acidente nenhum, que tudo mentira. É um ateu, ele foi atrás do... Ele foi no hospital entrevistar até o dia. Se tinha uma pessoa com esse nome e tal, ligou pro hospital e tudo. Eu vi, ele foi botando nos comentários o vídeo lá. Quem falou que quer desmascarar, é um cara que quer desmascarar os crentes aí. Pô, isso aí tem que desmascarar mesmo, cara. Desmascarar mesmo. Aí o cara cria a história. Muitos testemunhos, o cara diz. Tem um que eu vi de uns jovens aí, sei lá, não sei da onde, subiram uma pedra, a pedra desceu até o inferno, aí viu o Papa, viu John Lennon. Ela falou, meu Deus, cara. A criança não se consegue disso aí, pô. Então. Estava dentro de casa. Então, mas do nada veio uma rocha, geral pulou, desceu já do nada. Assim, parece uma rocha no meio da sala, todo mundo orando. Vamos pular aqui. Aí todo mundo pula o negócio, desce lá pro inferno, depois sobe lá pro céu, cara. Aí tem uma outra também que diz que... RPG. Tem uma outra também que diz que tem vários daqueles que não deram dízimo. Olha assim, foi quantas vezes no inferno? 7 vezes no inferno. Que viu o vale do dizimista lá, que os caras deram dízimo, então os caras vão no inferno. Tem dos apresentadores de TV também. O apresentador de TV. Ou seja, o Silvio Santos já era. Silvio Santos já tá lá. Silvio Santos tá condenado, Silvio Santos tá tipo, eu... Faustão tá tudo condenado pra lá. O Gugu já morreu, pode estar lá já. O Gugu. Eu falei Gugu. Não, eu fico pensando assim, como é que... E se antes da TV, como é que era esse vale? Cara, tipo, muitas pessoas vão aparecer e vão dizer, eu fui no inferno, eu vi o diabo, eu vi isso, eu vi aquilo. Nós somos livres para poder falar o que quiser. Agora, eu não acredito. Eu não acredito. Os únicos testemunhos que eu acredito de pessoas que foram realmente no inferno é da Mary Catherine Baxter e do Bill Wise, nesse livro aqui. Certo? Por exemplo, o Bill Wise, ele tipo, que eu saiba, ele não tem feito carreira de pastor. Ele tem um testemunho, ele tem o quê? Pregado as coisas que ele teve. Mas eu não vejo ele... E tipo assim, todo cara que foi no inferno, esses dois aí, no caso, eles voltaram pistola depois, cara. Eles tiveram um negócio psicológico aí, um estrado psicológico, demorou pra se curar ainda. Os dois tiveram isso. Agora o cara vai no inferno, vai no céu, vai 7 vezes no inferno. Eu não acredito. Tá de boa, tá de brinks aí. Aí diz que viu o Chico Xavier, viu... O inferno tem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas.
Aí a pessoa vai ver logo aquela famosa ali. Vai ver logo E tipo assim, essa história aí, se fosse verdade, ia ser muita falta de monstro de Jesus. É. Jesus expondo o destino dos outros. É. Famoso. Jesus não ia fazer isso. Expor o destino dos outros. Então acontece. Cara, eu acho o seguinte. Nós não precisamos disso para ganhar almas, não. Nós não precisamos disso. Vamos fazer a nossa parte, estudar a Bíblia, buscar a Deus e falar. Tem tanta coisa pra gente falar, cara. De Jesus. Pra que falar que foi no inferno? Amém? Tipo, pode ter outros testemunhos além desses. Mas eu, Tiago, não acredito. A Mac Baxter, quando ela foi no inferno, depois ela tá com essa experiência, ela ficou meio pirada, né? Eu sei. Então ela queria. Ela foi quando ela começou maluca, né, no começo, porque ela foi no inferno, tava muito intensivo, porque ela tava por bugia. Então ela queria, não vai pro inferno, não sei o que, mas a pessoa ficou. Até a gente assim, conhecer ela. Eu não pô, quero ir, não. Essa mulher tá maluca, mano. Ele Por falou quê? assim, ó, vai ser arrebatado, eu não quero não. Pô, ainda mais no dia que essa mulher ela falou que Jesus deixou ela lá sozinha, mano. Uhum. Não expõe não, cara. Deixa a pessoa. Não, isso aí é pra pessoa procurar mesmo. Quando ela ficou depois, com os demônios pegar ela sozinha lá, pô, e ainda foi 2 vezes ainda. Não queria nem uma vez eu já li Jesus, esse cara. livro da Mike Canibate. Não, isso aí é uma pessoa que tá vendo. Umas procura 10 mesmo. vezes. Umas 10 vezes já Acho que li eu li esse umas livro. 3 eu. Eu já li muito mais eu. Li várias vezes, já cansei de ler, cara. E aí Jesus chora quando o cara não. O cara insistindo, viu que não tem como salvar o cara e chorou, mano. É. Pô, fala até que se o diabo se arrepender, Deus podia perdoar. Se eu Agora. falava isso aí, Deus podia perdoar, mas o destino do diabo está salado já. O destino do diabo sei lá já. E Deus não perdoa, Deus não vai. Mas Deus perdoaria. Não, perdoaria não. Não perdoa porque... Perdoaria não, porque diz na Bíblia que Deus não perdoaria os anjos. É, Não, que pra pecaram. perdoar tem que ter morte, cara. Tem que ter- Ali tem que ter- Deus diz, Deus, tem que ter que Pedro fala derramamento de isso. sangue. Deus não perdoaria os anjos. Pecaram. E Deus não, eles não têm perdão. Mas voltando aqui. Então as pessoas criam histórias, pra mim criar histórias, cara. Certo? Mas cada um é cada um. Agora, eu não acredito. Tipo, eu não acredito. Não, mas... E tipo, você também não é obrigado a acreditar, porque a questão de acreditar não é fé. Amém? Tipo, quando a pessoa vai pro inferno, Deus mostra o inferno pra uma pessoa, é um propósito de salvação, cara. Agora, esses caras que eu vejo aí, que aparecem nas internet aí, o propósito desses caras não é salvação, é ganhar dinheiro, porque ninguém se assusta com a história desse cara aí. Agora, se você vê a Mac Baxter desse cara aí, tu fica até um pouco com o pé atrás, com medo. Atualmente começa a pensar. Porque os caras ficam assim, porque as pessoas gostam de viajar ao inferno nessas fábulas. O cara foi no inferno, contar o que tem, e ninguém tá nem aí. Agora tu vai ter testemunho de uma mulher que pegou pistola no. Não teve um garoto da tua igreja lá? Aham. No Um inferno? mentiroso. Nunca acreditei. Um mentiroso. Pô, nunca acreditei. O cara não tinha nem buscado a Deus, cara. Cara. Nunca acreditei. Também a outra me falou que eu ia pro inferno. Como se fosse no inferno ali na esquina ali, ó. É ali, ó. O cara nem barra com o Espírito Santo, cara. Um garoto aí. Não conhece, não. Garoto aí, eu lembro dele. O moleque tava brincando na igreja. Eu lembro assim, porra, fui no inferno, porra. Claro que Deus usa quem ele quiser, mas, pô, tipo, eu não acredito. Isso é algo meu. Vamos lá, então. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as almas torturadas pelo fogo. Amém? Pode ler, Rodrigo, Salmo 140, 10. 110. Brasas flamejantes. Voltou. Brasas flamejantes caiam sobre eles. Sejam atirados em covas profundas para nunca se erguerem outra vez. Amém? Então, isso são pessoas que caem. Talvez pode ser até aquelas covas. Que o BOS vê isso e a Mac Baxter também vê. Que a mulher precisou subir. É. Que ele botou esse Cova geralmente é buraco, né? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Então, Salmo 140, como o Rodrigo leu, fala de pessoas que são jogadas no fogo em covas profundas. Mãe, pode ler Isaías 66, 24. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Amém? Amém. Então, como é que é? O fogo nunca se apagará, é o fogo no inferno.
e o verme não morre. Isso. São esses vermes que estão no inferno, nas almas, o fogo não queima. O fogo do inferno não queima os demônios e também não queima esses vermes. Amém? Amém. Então, as almas estão no inferno nesse momento, sendo torturadas pelo fogo. Amém? E pelos vermes. Agora, eu queria contar um pouco a respeito desse livro aqui, ó. Amém? Se você procurar no YouTube, às vezes tem palestra ou em vídeo que tiraram, tá? Tinha uma palestra em vídeo legendado dele, que ele explica todo o testemunho em vídeo. Então esse livro aqui é o 23 Minutos do Inferno, a história real do homem que viu, ouviu e sentiu o lugar do tormento. O que aconteceu nesse testemunho aqui? Esse cara, eu não sei se é Bill Wise ou Bill Wise, não sei inglês, ele estava dormindo. E às 3 da manhã do dia 22 de novembro de 1998, ele, às 3 da manhã, a alma dele saiu do corpo dele, ele caiu direto do inferno. E quando ele voltou, assim, ele tem uma experiência lá, certo? Eu vou ler uma parte aqui, do testemunho dele. Você pode procurar na internet o testemunho ou esse livro. Então, quando ele voltou da experiência dele, voltou do inferno, o relógio estava 3h23. Então ele ficou 23 minutos no inferno. Então o que ele tem visto? Ele não pegou esse testemunho para virar um pastor ou um conferencista internacional. Ele tem usado rádios, procurado nas rádios, fazer programas de televisão, coisas para quê? Para alertar as pessoas para que não caiam no inferno. Ele não está cobrando dinheiro para ir numa igreja, para talvez ter o nome dele reconhecido, tanto que nem pastor ele é. Aqui no livro ele fala, ele trabalha com construção de imóveis. Não, ele é imobiliário. Ele é vendedor imobiliário. Tanto que ele já foi em rádio, no livro fala. Corredor de imóveis. Rádio de... nem evangélico. Então... Uma das experiências dele. Tanto rádio que... secular. E repara uma coisa. Ele passou, certo? O tormento no inferno, nos 23 minutos. E mesmo assim ele estava com medo. Sim, será que realmente eu fui no inferno? Aí ele pediu a Deus para que naquele momento Deus pudesse mostrar para ele. Eu não me lembro agora a ocasião que ele falou isso. Se ele está indo para uma rádio, uma pregação. Eu acho que ia falar uma rádio. Aí ele fechou os olhos e durante 10 segundos ele voltou no inferno ali. Aí ele confirmou. Tanto que tem uma parte do livro que ele se encontra com a Mary Kate Baxter. E os dois conversam, os dois tiveram essa experiência. São os únicos, até hoje, em quem eu acredito que realmente foram no inferno. Tipo, mas esse livro aí, além dele... a experiência dele foi poucos minutos, mas ele fez uma pesquisa provando a Bíblia. Que o inferno existe. Tem todo o capítulo do livro é todo só sobre isso. Onde está escrito na Bíblia do inferno. O testemunho dele, você pode ir na internet. Um site. Tipo, ele tem um testemunho dele e tem um livro. É a mesma coisa, só que ele fala com outras palavras. Só que o livro ele tem uma pesquisa, tem a repercussão do livro e tem muito mais material. Mas você pode, na internet, procurar sites que tem o testemunho dele, se você não tiver condição de comprar um livro. Amém? Eu vou ler aqui uma parte do livro dele, que fala sobre o calor e sobre o fogo do inferno. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler agora uma parte do testemunho dele. Eu dobro aqui. Diz assim, abre aspas. Subitamente, algo me agarrou e jogou para fora da cela. Agora sei que foi o Senhor, mas na hora eu não sabia disso. Eu estava na posição de uma pessoa não salva, portanto, não tinha noção do que estava acontecendo. Estava naquele lugar como se fosse alguém que nunca havia citado o Senhor. Eu me encontrava próximo ao fogo que havia visto antes, bem ao lado do poço de fogo. Provavelmente deve ser uma dessas covas profundas, essas covas de fogo. Lembrando, o fogo no inferno é um fogo que nunca se apaga. Não adianta você jogar água ali, nada, nem tem água ali, certo? Não apaga. Então, ele estava ali diante do fogo. Então eu me encontrava próximo
que havia visto antes, bem ao lado do poço de fogo. Ele ficava um nível abaixo de uma caverna, como se fosse uma caverna gigantesca com um túnel que dava para cima. Perto do fogo, pude ver através das chamas corpos de pessoas gritando em meio ao fogo, clamando por misericórdia, queimando aquele lugar. Eu tinha noção que eu não queria ir para lá. A dor que fui obrigado a suportar era terrível, mas o calor proveniente daquelas chamas, mas o calor proveniente das chamas era ainda pior. As pessoas lá imploravam para sair dali. Então aquelas criaturas enormes apareceram ao redor daquele poço de fogo, e quando as pessoas se arrastavam para tentar sair dali, as criaturas empurravam as pessoas de volta ao fogo e não permitiam que elas saíssem de lá. Nessa hora eu pensei, esse lugar é tão terrível e horrendo. Então ele viu lá as pessoas no poço de fogo lá, as pessoas se arrastando. Que eu falei aqui no estudo, o fogo do inferno não se apaga. Então quando a pessoa cai no fogo, não adianta o fogo não vai se apagar. Então o que elas fazem? Elas tentam sair. Então quando elas conseguem sair, busca forças para poder sair, os demônios vão lá e empurram ela de novo. Essas coisas que a igreja precisa entender, cara. A igreja precisa parar de ficar falando de dízimo oferta e falar realmente o que a gente precisa aprender, cara. Aliás, a igreja precisa ouvir mais a voz do Espírito Santo do que esses caras aí, esse pastor. Porque hoje em dia é mais negócio, cara. A igreja hoje é um grande negócio. Só fala em dízimo, oferta e prosperidade. Cara, as pessoas precisam saber sobre o inferno. É por isso que a gente está fazendo esse estudo aqui. Amém? Eu não sou o dono da verdade, eu não sou melhor que ninguém, mas eu quero fazer a minha parte. Então a gente tem produzido esse estudo, nós temos feito a célula, para quê? Para que as pessoas possam entender. As pessoas hoje em dia não estão preocupadas com a salvação. Amém? Então a gente precisa se preocupar com a salvação. E entender que o inferno é um lugar horrível, que não é para nós. Existe muito lá. Certo? E se a gente não tomar uma posição na nossa vida, a gente pode ser os próximos para lá. Uma coisa que meu irmão sempre falava, e a igreja era contra. Meu irmão falava assim, nem todo mundo que está aqui vai subir não. E os pastores não gostavam. Porque a igreja diz, não, ser membro de igreja não te garante salvação. Não te garante salvação. E a gente precisa ensinar as pessoas a verdade. Vir para a igreja não te garante salvação. O que garante salvação é a comunhão com Cristo Jesus através da graça. Amém? Então eu falo, a pessoa não quer ir para a igreja, amém. Mas que tenha comunhão com Deus. Eu não vou para a igreja, não, tá bom, mas ora na tua casa. Busca, porque as maiores experiências com Deus não é na igreja não, meu irmão. Em casa. Pode ter o avivamento que for. As maiores experiências não é no avivamento. Não é em vez de pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Moisés abriu o mar vermelho ali com o poder de Deus. As pessoas viram. Mas eu tenho certeza que ele viu coisas maiores quando estava sozinho com Deus. Ele viu Deus de costa. Na pedra. Viu os pés. Então... Não, mas... Além disso... Eu quero mais isso aí, cara. Então... Sim, mas... Além disso... Eles são tudo brilhando. Tem uma parte que ele... Ele viu Deus que descosta. O pé, sei lá. Viu o pé. O rosto dele, ninguém Deus passou. Só porque viu uma parte de Deus, cara. Como o cara ficou? Ninguém conseguiu olhar para Moisés que Que eles fez muito que essa? As maiores experiências não é na igreja, cara. É em casa. É por isso que a gente ensina aqui na célula. Eu e meu irmão, principalmente. Comunhão com Deus. A gente sempre ensinou isso. Comunhão com Deus. E parar com o estelismo na igreja. Todos nós somos importantes. Nós fazemos parte do mesmo time, igual o time de futebol. Até o treinador que está lá, ele arma o time. Ele não entra em campo, mas arma o time. Certo? Até o pessoal que está no banco de reserva. Até a torcida lá que ajuda também o time. Todos nós somos um time. Apesar de ter uns que estão no destaque, pode ter um atacante lá que faz gol. Mas tem um goleiro, tem um zagueiro que não é tão bom, mas está lá
Mas tipo, o atacante faz o gol lá, mas ele tá ali de frente. Aham. Qualquer coisa pode criticar ele e vai aguentar o peso. O torcedor não precisa desse peso. Então, Mas também é importante. todos são importantes. Todos nós somos um corpo. Independente da unção, independente do tamanho de ministério. É que eu falo, a gente tem que acabar com o estrelismo. E estrelismo é uma coisa que está matando a igreja. Não é errado eu pedir unção, não. Amém? Mas vamos buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ele traz muito mais que unção. Amém? Amém. Tiago, por que eu não tenho experiência com Deus? Porque às vezes eu quero ter experiência com Deus e não consigo. Talvez você queira ter essa experiência com Deus, não para você conhecer Deus, mas talvez para ser conhecido pelas pessoas. Porque todo mundo quer que Deus fale na hora do culto. Deus fala com o do culto. Para quê? Vai mostrar que ele está recebendo a profecia e está profetizando. Que não é errado isso. Mas, às vezes, você está na tua casa, está à toa. E Deus quer que você ore. Você ora? Não. Amém? Alguém abre a Bíblia em Lucas 16, 24. Para a gente terminar a aula. Então, aqui, ó, uma coisa que eu preciso ler aqui no testemunho de Bill Wise. Achei aqui. Tá. Daqui a pouco tu lê, então. Aclamado. Não, lê agora não, calma. Ah, tá. Então, eu vou só ler o último texto do Bill Wise que eu esqueci, para reforçar o que eu estou falando aqui. Então, aquelas criaturas enormes apareceram ao redor daquele poço de fogo, e quando as pessoas se arrastavam para tentar sair dali, as criaturas empurravam as pessoas de volta ao fogo e não permitiam que elas saíssem de lá. Nessa hora eu pensei, esse lugar é terrível, tão terrível e horrendo. Aí, a parte que eu não li. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Você tem sede, fome e sente exausto. Se você procurar o testemunho dele ou o livro dele, ele não consegue nem se levantar no jeito da alma perdida. Eu não vou dar spoiler aqui, se a pessoa quiser pesquisar no livro e no testemunho fala disso. Não lembro se o testemunho fala isso, mas no livro fala que até quando ele parece se levantar assim, que estava caído para se levantar onde ele estava na cela, ele fez muita força. Porque foi com o calor, ele ficava pensando, como é que eu não morri ainda? Aham. Isso ele fala, que o seu Mas aqui a gente tá... Se é uma pessoa que está assistindo já querendo buscar atrás, ler essas coisas. Então, a alma sente dor. Como falei aqui, a alma tem braços, tem olhos. Se a pessoa tem choro e ranger de dentes, é porque ela tem boca. Tem dente também. Então ela tem sede também. Amém? Então, claro que ela não tem a necessidade humana, como o corpo humano, de beber água. Mas a alma do inferno também sente sede. E por que eu estou dizendo isso? O testemunho dele fala aqui, você tem sede, fome e sente exausto. E onde está isso na Bíblia? Pode ler, Maicon. Reclamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Amém? Então, ali era o seio de Abraão, que a gente vai falar mais nas próximas aulas. Mas o que é basicamente? Quando as pessoas morriam no Antigo Testamento, Jesus não tinha preparado um lugar no céu ainda. Então tinha um lugar no inferno, que era o seio de Abraão. E o seio de Abraão tinha um abismo em volta, que quem está dentro do seio de Abraão não podia passar para o inferno, e nem quem estava no inferno podia passar para o seio de Abraão. Então, existia um mendigo e um rico. O mendigo, ele comia do lixo do rico. E tinha tanta ferida que os cachorros lambiam as feridas dele. E Jesus falou isso em Lucas 16. Quando os dois morreram, o mendigo foi mandado, que é Lázaro, foi mandado para o seio de Abraão, pelos anjos. É como eu falei na aula aqui. Quando a pessoa morre, os anjos vêm e levam a pessoa para o paraíso. Uma pessoa que não tem Jesus, os anjos não aparecem para buscar ela. Porque não tem comunhão com Deus. Então as bocas do inferno aparecem e suga ela. Como eu já falei aqui. Então, no texto, Lázaro, que é o mendigo, ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. E o rico foi aonde? O rico foi para o inferno. E o rico lá, ele viu, não sei se dá para ver, né? E pediu para Abraão poder molhar, pedir Lázaro para molhar
água na língua dele porque ele estava o quê? Sendo atormentado nas chamas. Chamas é fogo, né? Mas se os testemunhos de Jeová ou outro dizem que não tem vida após a morte, por que Abraão estava lá então? Eles não dizem que não, a pessoa morre, os mortos não sabem que... Por exemplo, Tem consciência. se os ricos, se os testemunhos de Jeová falam que não tem... Não faz nada. os mortos não sabem de nada, como é que... Ele sabia que podia molhar o dedo. Você sabia que dá para isso. Então, Você sabe de nada. E ele conversa com Abraão ainda. E sabia que a pessoa é Abraão. Aí que eles inventam. Os editores da Bíblia. Parábola. Não é parábola. Aí fala que parábola. Eles botaram parábola. Eles botam os editores da Bíblia, tem aquele subtexto em cima. Aquilo não existe na Bíblia original. Isso não é parábola. São editores da Bíblia, que talvez serve até o diabo. Porque tem satanista também no meio do povo que edita a Bíblia. Então eles botam de sacanagem, de propósito. Parábola. Que nem aquela foi pra tu, que de segunda-feira. Aham. Que aquela palavra D, hoje D, não existe. Que acho que aquele versículo Quando que Jesus ele falou fala. sobre o ladrão da cruz. A palavra da cruz, hoje, eu te digo hoje, É. que está... Paraíso. Tira, isso não existe no original. Na verdade tá certo isso, sabia? Mas não existe no No original. português Segundo tá certo. Jeová, Pô. fala. O quê? No português isso é certo. Pô. Só que é confuso, mas é certo. Mas eles colocaram, aí fica confuso. Não, se você for Quem fala, te digo hoje, ele estará comigo para isso. Aquela Mas é aí fala, português, eu te digo, hoje estará comigo para isso. Dá essa confusão. Não, assim você for A pessoa pensa que hoje ele vai junto com o ladrão até Eu o pensava, paraíso. eu conheci isso, eu A pensava. Senhor de Jeová fala nesse versículo aí que é o seguinte: a Bíblia tem 2 pontos. Deveras eu te digo hoje 2 pontos. Que um dia ele estaria no paraíso, um dia. Não naquele momento, Agora, entendeu? a JFA que tu tem, que eu li aquele dia, não tem vírgula. Então, Eles botaram tudo, deve ser para evitar isso. Tem um D que, tem um que a palavra que, acho que é o que, o D o que. Que não tem, tá lá, mas botaram a vírgula. Porque a maioria bota, te digo hoje, vírgula. Só que não foi glorificado no céu quando foi É porque citado. o que aí, cara, é pronome relativo. Tá, mas não tá no original. É, mas dá no mesmo, cara. Não dá. vamos lá então. Claro que dá, Não vou cara. discutir isso não. Vamos lá. Então, ele viu lá o Abraão lá. E pediu o quê? Para refrescar. Ele estava com sede. Porque estava sendo atormentado nas chamas. Nas chamas, no fogo. Então o fogo do inferno é algo real, meu irmão. E Jesus, ele não quer que você caia lá. Amém? Eu vou fazer uma oração aqui para a gente finalizar a aula. Quero agradecer a quem está assistindo aí. Não sei quantas pessoas estão assistindo. Minha tia tá assistindo, minha tia. E Gabriel. O Gabriel tá assistindo também. Aham. Gabriel, O Gabriel tá assistindo também, que eu vi aqui. Tá, vamos lá então. Eu vou orar aqui. Não, porque com a era do Thiago, não sei. Eu vou orar aqui. Aham. Segunda-feira a gente tem célula aqui no Facebook. Segunda e quinta-feira eu estudo. Semana que vem a gente vai continuar o estudo sobre o inferno. Senhor, muito obrigado por essa aula. Amém. Obrigado, Senhor, por quem assistiu ou quem vai assistir ainda, pelo Facebook, pelo YouTube. Amém. Continua, Senhor, abençoando a célula. Senhor, nos dê graça, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Se tem alguém aqui, Jesus, que queira Jesus, Senhor, que ele possa aceitar o Senhor Aleluia, Deus. e possa fazer uma nova aliança e buscar a sua presença, Senhor. Porque não vale a pena, Senhor Deus, estragar, Senhor, perder a nossa eternidade, Senhor, com o Senhor por causa de capricho ou de qualquer outra coisa. É verdade. Então, obrigado por essa célula, por esse estudo. Obrigada, sim. Amém. Obrigada. Amém. Poxa, a moeda tá aqui embaixo, velho. Tira aqui.